Hoy vamos a ver cómo la simulación electromagnética se puede llevar a las aulas para potenciar la enseñanza y también a proyectos de investigación para innovar con tecnología. Vamos a presentar el software Simulia CST, que permite analizar desde bajas hasta altas frecuencias, optimizar el desempeño y prevenir interferencias en entornos complejos y en electrónica avanzada. Vamos a ver también casos reales de aplicación en antenas de comunicaciones. Les comento por último que este software presenta licencias tanto comerciales como no comerciales. Dentro de las no comerciales, que son aquellas destinadas a la investigación y educación, se pueden distinguir tres tipos. Por un lado, la licencia para estudiantes, que es una versión gratuita, acotada por supuesto. Por otro lado, la licencia de enseñanza en aulas, que abarca hasta 20 usuarios, con la posibilidad de ir incrementándolos en el tiempo. Y por último, la licencia de investigación, que es la más completa. Es importante mencionar que todas estas licencias están subvencionadas. Bueno, ahora sí les presento a los expositores del día de hoy. Contamos con la presencia de Virginia Monteiro, quien se desempeña actualmente como Industry Process Consultant en Dassault Systems. Es doctora en Ingeniería con enfoque en simulación numérica y postdoctora en optimización multifísica. Cuenta con amplia experiencia investigadora en MIT en biomecatrónica y tiene más de 20 años de experiencia profesional en la industria. Y también en la academia, perdón. Por el otro lado, también contamos con la presencia y participación de Mauro Duarte, que es un profesional con experiencia en el segmento de simulación computacional, desempeñándose hoy en día como Sales Expert para las simulaciones Simulia en América Latina. Se especializa también en tecnologías, abarcando disciplinas como análisis estructural, fatiga, fluidos y electromagnetismo, con un enfoque en apoyar a los clientes en la adopción de plataformas integradas, como por ejemplo 3D Experience. Es responsable de desarrollar estrategias comerciales y de capacitación para expandir el uso de simulación en la región. Ahora sí, entonces, dejo de compartir yo. Mauro, si querés puedes empezar vos. Sí, ok. Ahí estamos. Yo voy a Perfecto. compartilhar en pantalla. Ok. Yo voy a hacer una presentación muy sencilla, muy rápida sobre el portafolio de Dassault para todas las disciplinas de simulación. Que oferece soluções completas e totalmente integradas para a simulação de múltiplas físicas dentro da plataforma 3D Experience, ok? Nossa tecnologia permite criar e analisar virtualmente mais diversos fenômenos físicos, abarcados distintas disciplinas, análises estruturais, lineares, não lineares, com capacidade avançada para estudar materiais complexos e condições de plasticidade, ok? Neste portfólio, podemos mirar que ele completo, Dassault nos últimos anos vem adquirindo companhias para enriquecer seu portfólio, a parte de estruturais, otimizações paramétricas, FSI fez uma solução de fatiga e durabilidade, CST para eletromagnetismo, Xflow para fluidos, PowerFlow também para fluidos compressíveis, Simpac abajo es una solución para mecanismos. Tenemos solución de simulación de inyecciones plásticas. Aparte de vibraciones y acústica, también se tiene un portafolio muy vasto para todas las físicas que se puede simular. Todas estas disciplinas estão integradas basadas em uma única plataforma de gestão. Então, todas essas disciplinas estão conectadas em um ambiente chamado 3D Experience. Esta plataforma, alojada em uma nuvem, permite alcançar, almacenar os dados de preprocessamento, ejecutar o software em nuvem e depois disponibilizar os resultados de pós-processamento também sem a necessidade de uma ferramenta autoral. Então, todos os ambientes de simulação estão em um ambiente de nuvem.
ok? Mira que agora esta pantalla divide na horizontal as disciplinas de engenharia e na vertical as indústrias que podemos atuar. Então, você tem a indústria automobilística, aeroespacial, a indústria de marine offshore, de equipamentos industriais, de high-tech, de costumes. Então, toda esta tecnologia de simulação é possível aplicar nas mais distintas indústrias do mercado. A solução utilizada para fazer um cálculo estrutural de um avião é a mesma que é utilizada para fazer uma análise de um paquete de cosmético. A mesma tecnologia que é utilizada para fazer o eletromagnetismo de um radar de um avião é a mesma que se usa para ser um roteador de Wi-Fi. Então, não há distinção de qualidade de tecnologia. É a mesma tecnologia que Airbus, Boeing e Embraer utiliza, que GM, que Ford, que Volkswagen utiliza, é a mesma que se utiliza em mais distintos tipos de companhias. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre a disciplina de estruturar. Para a disciplina de estruturar, DASSO oferece um conjunto completo de soluções compostos por Abacus, que é para simulação estrutural, F-Safe para durabilidade e fadiga, e Tosca para a parte de otimização. Abacus é nosso software principal para análise estrutural. F-Safe se utiliza para estudos de fadiga e durabilidade, e Tosca para parametrização topológica. Además, nossas soluções estão totalmente integradas em torno de um ambiente de gestão chamado 3D Experience, onde nosso software CAD, CATIA e SolidWorks estão completamente conectados e que permitem trabalhar juntos com uma filosofia chamada ModSim. Este enfoque integra um único entorno no modelo CAD e a malha de elementos finitos, sendo possível realizar modificações e atualizações sem necessidade de exportar ou fazer intercâmbio de arquivos entre soluções. Okay? Então, nesta pantalla temos diversos tipos de simulação. Né? Quando falamos de ModSim, é esta filosofia que falamos, onde se tem o modelo CAD, e num ambiente único você pode fazer uma simulação estrutural sem troca de arquivos, num único ambiente, ok? Estes são alguns exemplos de aplicação da tecnologia de DASSO. Podemos fazer simulações como pré-carregamento, como durabilidade e falha da estrutura, diversos tipos de contato, colado, touch, com atrito, análises explícitas num curto período de tempo e com grandes deformações, fadigas multiaxiais, materiais não metálicos, não lineares, como gomas e plásticos, simulação de tensões residuais de processo de manufatura aditiva e materiais avançados, como cartões, elastômeros, elastoplásticos. Tudo isso são possíveis de ser caracterizados em Abacus. Uma característica muito distinta de Abacus, distinta de todas as outras aplicações de CAE que se encontram no mercado. Vamos falar um pouquinho agora de simulações de fluidos. Os aspectos destacados na tecnologia de fluidos incluem a aerodinâmica compressível. Então, quando você tem uma baixa compressibilidade de ar ou de fluidos, é possível também fazer a simulação de alta compressibilidade de fluidos, análises multifásicas, transferências de calor, interação fluido-estrutura, aeroacústica, disseminação de partículas e fluidos não newtonianos.
Con todas estas características de fluidos, son posibles de hacer simulación con las herramientas de Dassault. Un poquito más de electromagnetismo, Virginia va a hablar un poquito más detallado, aquí apenas una introducción. Entonces, nuestra tecnología sigue de cerca los desafíos emergentes del mercado en áreas como electrónica flexible y conformable, estruturas altamente complexas, sistemas de propulsión eléctricos, como para coches eléctricos, conducción autónomas, reducción de interferencias electromagnéticas, todos os tipos de ondas eletromagnéticas são passíveis de serem simuladas. Okay? Vamos falar agora um pouquinho sobre vibroacústica. Os aspectos destacados da simulação um rato, por favor. Então, na parte de vibroacústica, então você tem uma solução específica chamada Wave 6, onde se pode fazer a condução por aire da vibração e determinar o campo acústico, por exemplo, a parte de sonares, onde se tem uma vibração acústica em um meio líquido, e também a energia acústica que se pode determinar de uma estrutura, ok? Então, todas estas disciplinas de simulação também são possíveis de fazer em las soluções de Dassault. Um pouquinho sobre os mecanismos. Os aspectos destacados da simulação de movimento incluem o suporte para corpos flexíveis. Então, você pode fazer um corpo flexível conectando o ambiente estrutural com o ambiente de mecanismos. Então, se traz uma superposição modal para o ambiente de mecanismos para se determinar as tensões de um corpo em movimento. Interação de sistemas de controle, por exemplo, se utilizar um MATLAB para trazer dados de uma equação para o ambiente de mecanismos, é possível também. Dassault tem uma solução de controle chamado Daimler. Daimler é uma solução de Dassault que pode se conectar ao ambiente de mecanismos. A tecnologia de Simpac está plenamente integrada com Abacus para o domínio da estrutura. E com nossa tecnologia de simulação, os domínios de fluidos e vibroacústicos oferecido um fluxo contínuo de dados. Então, não há migração de dados entre as soluções. Todas as soluções de simulação são conectadas, cambiando-se os dados de uma aplicação para outra. Todas estas ferramentas, novamente, estão conectadas a um ambiente chamado 3D Experience, um ambiente em nuvem, onde todos os dados, tanto de CAD quanto de CAE, de simulação, estão manejados num ambiente totalmente acessível através de um browser. O software também é possível de ser em nuvem, evitando-se de se ter grandes computadores, uma infraestrutura de grandes computadores para ser o software on-premise. Então, esta infraestrutura é transferida para o ambiente de nuvem, ok? Bueno, este es un poquito que tengo para hablar de las soluciones. Virginia va a hablar un poquito más específicamente de electromagnetismo, mas portfolio de PTC de Dassault es muy completo, el portfolio de Dassault Systems es muy completo y totalmente integrado. Gracias a todos. Perfecto, Mauro. Bueno, muchas gracias. Bien, excelente. Virginia, ahí si querés ya podés empezar a compartir vos. Okay. Ahí está. Ahí te vemos correctamente.
Sí, ¿ya podéis ver mi pantalla? Sí, sí, vemos tu pantalla correctamente y te escuchamos bien. Muy bien, gracias. Buenos días, soy Virginia Monteiro. Agradezco a Rosa por la invitación para esta charla y voy a presentar nuestra solución para simulación de electromagnetismo aplicada a telecomunicaciones. ¿Podéis ver mi pantalla de momento? Sí, vemos correctamente. Ok. En el mundo actual tenemos antenas en inúmeros dispositivos electrónicos. Para un adecuado funcionamiento de esas antenas, necesitamos de un proyecto de design de antenas y también un proceso de certificación. La parte de simulación de antenas ofrece todo el soporte para estar en buena forma para el proceso de certificación. Podéis imaginar la situación de esa imagen, en que muchos dispositivos estén conectados simultáneamente. Los consumidores esperan una conexión rápida y confiable. Pensando en dispositivos móviles y su conexión con la torre de telefonía celular, o bien en dispositivos electrónicos de consumo que sean controlados remotamente, dispositivos inteligentes, existe una tecnología de comunicación para conexión wireless por medio de antenas. Las antenas pueden operar a distintas frecuencias y para eso el proyectista necesita ajustar la frecuencia de operación de la antena de su proyecto. Hoy estamos hablando en tecnologías muy avanzadas como la tecnología 5G y 6G. Un proyecto de antenas adecuado permite ahorrar con costes inesperados, como se pasó en el caso de Apple. En 2010, para el iPhone 4, Apple tuvo un problema con llamadas perdidas debido al Antenna Gate, que se llama Antenna Gate. Ese problema se debió a una falla de design de la antena instalada en el dispositivo, resultando en pérdidas expresivas de revenue. Tenemos ahí una pérdida de revenue de $300 millones. Nuestra solución de electromagnetismo actúa en todo el espectro de frecuencias, desde simulaciones estáticas hasta las simulaciones en el espectro de terahertz. Ahí tenéis ejemplos, por ejemplo, para motores eléctrico machines, RFIDs, comunicaciones y imágenes como MRI. Y todo el espectro ese de frecuencias puede ser resolvido con nuestra solución CST Studio Suite, que resuelve las ecuaciones de Maxwell. CST Studio Suite es capaz de solucionar 90% de los problemas del electromagnetismo. Ahí tenemos un poquito del postprocesamiento de diferentes aplicaciones, ¿no? Tengo una que ha enseñado a Mauro, esa por ejemplo, una simulación de Specific Absorption Rate. Los dispositivos tienen que pasar por los testes de Absorption Rate para garantizar la seguridad del dispositivo. La solución del CST Studio Suite, cuando abre el software tenemos ese menú, está compartida en 5 aplicaciones distintas. Son ellas baja frecuencia, dinámica de partículas, antena y radiofrecuencia, EDA y electrónica. Compatibilidad e interferencia electromagnética, que es MC-EMI. Esas aplicaciones cubren diferentes industrias. Entonces, puede ser aplicada en distintas industrias como aerospace, automotiva y equipos industriales, por ejemplo, energy and materials,
Temos uma variedade de solvers em CST Studio Suite, permitindo solucionar um espectro amplo de problemas. São 4 solvers de uso geral e 20 solvers específicos. O Solver Time Domain é o principal solver e é o melhor do mercado. Todos os solvers estão integrados na mesma interface do usuário. Aqui temos um listado de los solvers, tem o sintético, Eigenmode, e Dassault Systems permite também a computação em nuvem. Então, se é uma limitação para resolver um problema, recurso de hardware, pode subir a simulação na nuvem e fazer todo o cálculo na nuvem. Então, não hace falta fazer a aquisição de hardware para resolver os problemas. O portfólio de eletromagnetismo compreende também outros aplicativos, como a antena Magus, que é especializado em síntese de antenas, desenvolvimento de antenas. Opera para máquinas elétricas e ímãs, problemas de baixa frequência, que também podem ser solucionados em Opera. FES3D para síntese de componente de guias de ondas, Spark 3D para análise de rompimento, TRF e IDEM para macromodelagem. Vamos ver esse exemplo, um exemplo de design de componentes de antenas, sua instalação no ambiente. Para o design de antenas, vamos utilizar o aplicativo Antena Magus, que contém uma plataforma com mais de 300 modelos parametrizados e customizáveis de antenas. Antenas Magus permite a aceleração do processo de design e seleção do design adequado para o projeto de antenas. O aplicativo está completamente integrado ao CST Studio Suite. Então, desde a interface de CST Studio Suite, pode arrancar o aplicativo de Antena Magus. Ele oferece um fluxo de trabalho em 4 etapas, conforme vemos nessa diapositiva. Primeiro, buscamos um modelo de antena com as palavras-chave. Elegimos as palavras-chave que queremos fazer a búsqueda. Definimos os parâmetros de design da antena, seria nesse passo. Hacemos a evaluação da antena e controlamos os KPIs, os indicadores de performance, e exportamos o modelo para CST para fazer a simulação e também evaluar a performance instalada. A antena, uma vez instalada no dispositivo, ela tem outra performance que a antena isolada. Então, hace falta hacer também a análise de resposta da antena instalada. Para selecionar uma antena, podemos utilizar esse leitor por especificação de aplicação. Nesse contexto, selecionamos uma antena para fins aeronáuticos. Um novo menu ensina as opções de antenas para aeronaves. Selecionamos a antena VHF. Uma breve descrição da antena é apresentada. O próximo passo é localizar a antena. Nesse caso, selecionamos uma blade antena. No lado esquerdo, definimos as especificações. A frequência de operação é definida e podemos também editar as palavras-chave. Podemos selecionar. Aqui podemos, por exemplo, aqui temos linear polarization, moderate bandwidth, monopole, VHF. E selecionamos a blade antena. O software realiza a búsqueda em seu banco de dados e retorna a antena com todas as informações acerca dessa antena. Aqui temos detalhes, um quick summary, background, descrição física, feed mode e performance da antena. Já é toda a informação que já está disponível para o tipo de antena elegido.
y las referencias también. La especificación subyacente permite que cualquier antena sea proyectada automáticamente y que su performance sea estimada. Ese automatismo puede ser activado en las configuraciones de Magos. Se puede habilitar o deshabilitar dentro de Settings. El antena Magos facilita la comparación de diferentes geometrías con un design de referencia. En esa diapositiva, la línea azul representa la geometría de referencia. La línea naranja, la geometría 1. Para la geometría 1, vemos la frecuencia de operación más alta que la geometría de referencia. Verificamos también un cambio en la banda de frecuencia a menos 10 dB. En Magos tenemos una evolución inicial de performance. Para mejor precisión, necesitamos hacer la simulación de la antena instalada exportando el modelo para CST Studio Suite. Aquí tenemos el campo distante, la representación del campo distante, el parámetro S y el esquema del proyecto. Esa es una pantalla clásica de CST, donde aquí tiene Navigation Tree. Por ejemplo, los componentes, puede definir materiales, las curvas, los anchor points y las portas, todo está definido por aquí. Y aquí es la representación del modelo. Podemos tener el modelo en 3D, el esquemático, y aquí en esa otra aba serían los resultados. Antes de exportar las características de diseño del conjunto de antenas, me gustaría destacar una buena característica de antenas Magos. Las fuentes de campo cercano se pueden calcular y exportar. Entonces, se puede exportar solamente el campo cercano, por ejemplo. Para permitir el cálculo de la fuente del campo cercano, la opción debe estar habilitada en las configuraciones. La función de exportación de campo cercano mejora el flujo de trabajo de ubicación de antenas. Cuando se trata de construir y analizar conjuntos de antenas, el conjunto de tareas es la mejor herramienta para el trabajo. Con él puede definir diseños físicos y excitaciones. Por ejemplo, aquí hay una distribución cónica específica de los valores de amplitud para reducir el nivel del lóbulo lateral, lo que a su vez puede ayudar a suprimir la interferencia con otros enlaces de satélite. Además, Antena Magos admite la síntesis de matrices de antenas para diferentes diseños de matrices, como se muestra en esta diapositiva. Como resultado, el diseño se puede exportar y utilizar directamente con la tarea de matriz de CST Studio Suite. Entonces, aquí tenemos el layout de matriz. Una vez definidos los diseños físicos y las excitaciones, se pueden crear dos tipos de proyectos. A la izquierda se muestra un proyecto de celda unitaria. Se utiliza para simular una matriz infinita, incluyendo el acoplamiento mutuo. Los resultados de una simulación de celda unitaria son patrón, el elemento activo y la impedancia activa. A la derecha hay un proyecto completo de simulación de matrices. Sirve para simular una matriz finita, incluyendo el acoplamiento mutuo y los efectos de borde. Entonces, puede seleccionar cómo crear un unit cell o un full array. Podemos observar los resultados y también las zonas ciegas, los bright regions. Tenemos también tres tipos de excitación para el array. Se puede elegir
simultaneous excitation, excitação simultânea, excitação sequencial ou excitação em grupo. Esse já seria o resultado de atuando em conjunto. Em la análise de desenho eletrônico, consta de 5 flujos de trabalho distintos que cobrem toda a gama de casos em usuário do processo de desenvolvimento de eletrônica moderna e dispositivos inteligentes, pensando por la integridade da señal, assegurando que todos os componentes de nosso dispositivo puedan comunicar-se de forma fiável a essas velocidades de dados tão altas, mirando a integridade energética, assegurando-nos de ter os níveis de energia corretos sempre que seja necessário. O cumprimento eletrônico de EMC é crucial para evitar qualquer interferência não desejada entre todos os componentes eletrônicos, altamente sensíveis dentro do dispositivo e o entorno em geral. Os dispositivos inteligentes modernos também contêm muitos sensores e actuadores diferentes que interatuam com o mundo real. O fluxo de trabalho de rendimento de sensores analisará as complexidades involucradas nesse espaço. Para toda a parte de EDA, temos tutorial onde se pode elegir as redes que se vão a simular quando fazemos análises das PCBs. Para mostrar como evolucionado as velocidades de dados nas últimas décadas, só necessitamos mirar a evolução do estándar USB. Podemos ver as velocidades dos dados sendo aumentadas com cada iteração, de 12 megabytes por segundo de los anos 90 hasta 20 gigabytes por segundo de 2020. Aunque é excelente desde a perspectiva do consumidor, já que permite novas funções e uma comunicação mais rápida, esse aumento nas velocidades de dados é grande desafio para a engenharia de dispositivos moderna. Como é evolucionado do 12 aos 20 gigabytes. E aí, na direita, podemos ver as partes de uma placa de circuito impresso por um telefone inteligente que estão conectadas por um cable flexível. Através da simulação transiente, podemos visualizar bem o campo elétrico e os canais de comunicação. E, además, temos também a capacidade de fazer cooling das placas, com as simulações multifísicas da análise térmica. No caso em que a simulação transitória é uma necessidade absoluta para descrever completamente os fenômenos, é a descarga eletrostática. A descarga eletrostática pode ter um impacto prejudicial significativo nos componentes eletrônicos sensíveis, por lo que garantizar que os componentes eletrônicos não sejam suscetíveis a esse efeito é um passo crucial para o processo de engenharia. Aqui vamos falar um pouco de maiado. Para entender completamente o que sucede dentro de um dispositivo complexo, é importante simular em todos os detalhes. Por lo tanto, a geometria do modelo pode ser muito complexa. Uma vantagem única de nossos solucionadores de domínio de tempo de classe mundial é o uso da malha hexaédrica. No lado esquerdo podemos ver a malha de um telefone complexo. Está tão pequena que aqui se vê que está um pouco mais aberta e aqui elementos muito pequenitos. E uma vantagem única de nossos solucionadores de domínio de tempo de classe mundial. Então, o que podemos fazer? Podemos fazer uma otimização da malha para melhorar o tempo computacional. Então, a malha inicial tinha uns 700 milhões de elementos. E aqui temos uma malha otimizada, onde se pode ver já os elementos que também foi otimizada para 30 milhões de células.
células. Entonces, una reducción significativa en el número de elementos. Y eso, claro, va a otimizar el tiempo computacional. Passamos para análise do modelo integrado, minimizando perda de sinal e maximizando cobertura e conectividade. O modelo integrado permite o processo de prototipagem virtual rápido com integração tanto do modelo MCAD como ECAD. A simulação integrada permite compreender o comportamento do sistema e observar os cambios de performance da antena instalada. O modelagem virtual e a simulação permitem antecipar eventuais falhas em estágios iniciais do projeto, garantizando que esteja mais cercano do processo de certificação. Nessa diapositiva, vemos a excitação de diferentes portas do dispositivo e a representação do campo elétrico para cada um desses cenários. Aqui temos. Podemos também fazer a avaliação de co-site interference e promover sua mitigação. O ruído da antena pode afetar outra antena dentro de seu espectro de operação. A análise co-site interference mitigation permite que as antenas possam operar juntas, minimizando interferências. Essa é a matriz que podemos ver de interferência de antenas, donde em rojo representa a interferência. Em amarillo, pontos de atenção. Podemos, então, evaluar diferentes designs para mitigar e melhorar essa matriz de interferência. Bueno, luego tendremos uma sessão para perguntas. Me gostaria de ensinar agora um case study de um cliente que foi apresentado em nosso Encontro Regional de Usuários em São Paulo. Trata-se de um protótipo de uma patch antena com probe feed do Laboratório de Comunicações da Universidade Federal de Juiz de Fora. Temos a representação da geometria da antena e à direita o desenho do top e bottom layer. Então, que hicieron o protótipo virtual e também o protótipo físico. Então, partiram do projeto virtual para fazer o protótipo físico. Então, temos uma caracterização dos materiais, obtiveram a constante dielétrica e a tangente de pérdidas. Esses parâmetros foram utilizados dentro do software do CST Studio Suite. Se ha definido a frequência ressonante para 2.4 GHz e o material de substrato sendo aqui definido como o Rogers e a espessura de cobre de 0.035 milímetros. Para isso, criamos um novo material, que aqui seria o CST Studio Suite, File, Home, vamos em Modeling, New Material. E editamos as propriedades que foram mensuradas em laboratório, criando um novo material. E assignamos o novo material ao modelo do projeto. Utilizamos o Optimizer de los parâmetros da antena para o protótipo virtual. Aqui temos o Optimizer. É possível visualizar dentro do Optimizer todos os parâmetros que foram considerados. E aqui vou clicar no parâmetro que desejo otimizar.
El próximo paso es hacer el parámetro sweep para el parámetro deseado. En ese caso, hemos seleccionado el grosor del substrato. Entonces, vamos a hacer iteraciones en el grosor del substrato para elegir el que se aproxima de los parámetros de proyecto. Es también posible ajustar las propiedades globales del proyecto para reducir el tiempo computacional. Y por fin vamos a ver los resultados para diferentes prototipos, design 1, 2, 3, 4, y podemos ver a matriz de parámetro S para los diferentes designs. Entonces, con pocos pasos, conseguimos hacer el setup de simulación y optimizar los parámetros y visualizar los resultados. Es un software muy intuitivo. Tenemos también muchos tutoriales que facilitan el proceso de simulación, modelaje y simulación dentro de este Studio Suite. Muchas gracias a Rosa. Perfecto, bueno, Virginia, muchísimas gracias. Mauro, también gracias a vos por tu participación, por tu exposición. Pasamos entonces a las preguntas y respuestas.